Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade e você continua sadio e vigoroso no mundo perfeito e harmonioso. Muito obrigado. Há um tempo atrás, eu participei aí de uma conversa com algumas mães e eu ouvi a seguinte história. Uma das mães da escola, ela alertava a amiga de que o filho da amiga estava apanhando na escola. E os coleguinhas estavam batendo nele e a mãe, quando ouviu essa informação, ela ficou muito assustada e foi conversar com o filho. Quando ela chegou e foi conversar com o filho olhou bem para ela e falou: "Não tem problema, mãe, eu mereço apanhar." Toda essa vivência que esse menino de 9 anos, 9, 10 anos passou, certamente deixa marcas no coração de qualquer pessoa, dele, da mãe, da amiga, de todos. E aí a pergunta é: o que a gente faz com aquilo que fizeram com a gente? Eu sou a preletora Yara Colombo. Eu sou o preletor Milton Suga. E esse é o episódio 17 do podcast Vivências. Bem-vindos, amigos. Tudo bem, Milton? Tudo bem, Yara, e você? Eu tô excelente. Essa história é uma história que as pessoas ficam querendo saber, talvez, o que aconteceu. Posso até dizer, foi orientado, a criança foi conversada, foi tudo bem tratado, mas esse comecinho que traz aí justamente essa pergunta, o que a gente faz, né, Milton, com o que as pessoas fizeram com a gente? Dá para o que fizeram com a gente impactar a gente sofre com isso? E como isso pode mexer com a gente, como lidar, né, com essas situações. Para tal, hoje nós temos um convidado muito especial. Foram longas negociações para que ele pudesse participar aqui conosco. Perigoso esse convite, porque esse programa pode mudar. Pode mudar. Hoje a gente tem um mussube de programas aí, né? De vivências. Para os amigos que nos acompanham aqui no canal do YouTube, já está sabendo o que eu estou dizendo e já dá uma prévia aí de quem é o nosso convidado. Se você ainda não sabe, está começando agora no ensinamento da Seitonei, principalmente aqui no nosso canal ou nas plataformas onde você ouve o nosso programa. Se inscreva, curta, siga o nosso canal do SNIcast e também o canal do YouTube da Seitonei do Brasil, ativando as notificações, Yara, porque aí sempre que estrear um conteúdo novo, o nosso amigo que nos acompanha nunca perderá um programa da Seitonei no canal do YouTube. E nós estamos falando de quem? Ele que apresenta todas as semanas, aos sábados à noite, o programa Jornada da Vida, preletor da sede internacional Enio Masakihara. Seja bem-vindo, preletor Enio. Boa tarde, preletor Milton. Boa tarde, preletora Yara. É muito bom estar aqui no Jornada da Vida. Feliz e honrado estar aqui para participar juntamente com todos vocês sobre o programa Vivência, que com certeza será bastante útil também para todos os ouvintes, né? E telespectadores do programa da Seitonei, chamado Vivência. Muito obrigado. Feliz de estar com vocês. Nossa, a felicidade é nossa, porque foram longas negociações mesmo. Sim, né? sim. É que eu sou tímido. Essa é a grande Claro. dificuldade, né? Perguntar é mais fácil do que responder, né? Então, para não atrapalhar, deixa eu começar.
Não. No caso, acho que a gente vai começar. Vamos começar, e já que o preletor Enio tocou no assunto timidez, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão, né, da timidez, dos complexos de inferioridade que pode acarretar muitas vezes em lidar com algumas frustrações e como vencer essa timidez. Preletor Enio, o senhor falou que era tímido, mas eu acredito que era mais tímido ainda, né, principalmente ali na sua história, e como o ensinamento da Seiichi Noye lhe ajudou. Pode contar pra gente as suas vivências? Sim, Milton, sim, Yara, muito obrigado, né? Mas eu estava ouvindo um pouquinho a introdução aí da preletora Yara sobre aquilo que as pessoas fazem com a gente, né? De que maneira a gente lida com isso, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, daquilo que aprendi dentro do ensinamento da Seiichi Noye. Mas tímido, eu penso que todos nós somos em algum momento, em alguma área. Às vezes a pessoa é muito boa como moradora, mas às vezes não consegue uma outra coisa, né? E eu fui um tímido completo, né? Não deixava dúvida. Não deixava dúvida. E eu penso que a Yara talvez seja um pouquinho da minha época, quando eu entrei na Seiichi Noye, na década de 80, nos anos aí de 86, 87, 88, quando em seminários da Seiichi Noye naquela época, era uma orientação dos organizadores que em determinado momento fazia-se uma fila ali no salão para que as pessoas fossem até o palco, tinha que subir uma escada, falar o nome e a cidade. Na maioria das vezes era só isso, o nome e a cidade, né? De vez em quando eles inventavam mais alguma coisinha, já participa da Seiichi Noye, é a primeira vez. Mas eu me lembro muito bem, sabe, a agonia que eu passei do momento de sair de onde eu estava do salão, ali onde eu estava sentado ali, até chegar ao palco, fora isso, talvez estou chutando aqui, uns 8 minutos, porque era uma fila, né? Parecia uns 3 dias, mais ou menos. E a sorte é que naquele dia eu emagreci uns 2 quilos de tanto suar. Meu Deus do céu, como é duro isso. Talvez vocês passaram por isso, talvez alguém que está em casa tenha passado por isso também, né? Alguém que, de repente, faz uma surpresa, faz uma comemoração de aniversário e alguém lá fala, discurso, né? Você fala, estava tão bom até agora, né? E eu passei por isso, né? A primeira vez que falaram que eu tinha que ir lá no palco, falar o meu nome e a cidade que eu morava naquela época, meu Deus do céu, como foi sofrido, né? E o duro que não é só sofrer por isso, o duro é você também depois começar a pensar e você acaba não sofrendo, mas fazendo uma reflexão, onde fala que a timidez não existe, que o pecado não existe, que o complexo não existe. Você fala, gente, eu estou louco, né? Mas foi graças a Seiichi Noye, graças a essas, entre aspas, dificuldades que a gente foi passando, que as coisas foram, de uma certa forma, conscientizando, a ficha caindo, e a timidez, que se era tão elevada, ela foram reduzindo. Hoje ainda eu sou tímido, mas eu perdi já bastante, graças a Seiichi Noye também. Mas quem é tímido, eu vejo assim, não é nenhum defeito, né? Acho que todos nós temos um pouquinho de timidez. O grande problema é quando você não enfrenta isso para tentar superar isso e perceber que isso aí não é sabe, o bicho de 7 cabeças, né? O problema é que você foge devido a essa chamada timidez. Mas, de uma certa forma, não deixa de ser uma arma que a pessoa usa também para fugir de algumas coisas em nome disso. Então, tímido eu já fui bastante, ainda continuo sendo. Tem muitas coisas, por exemplo, que eu não sou muito... Não é pela timidez tanto, né? Mas, por exemplo, Enio, vamos no shopping. Vamos. Enio, você não quer ir no shopping sozinho? Eu não vou. Imagina, eu vou no cinema sozinho? Não vou. E tem gente que fala, não, eu fui no cinema onde? Com quem você foi? Eu fui sozinho. Eu falei, gente, eu não consigo fazer isso, né? Vamos na feira livre. Quem vai comigo? Né? Porque sozinho eu também não vou. Né? Então tem essas coisas, sei lá se são bobas ou não são bobas, que a gente vai criando dentro da gente e vai fazendo parte da nossa vida, né? Mas não se preocupe com a timidez não, né? Yara e Milton, amigos, que faz parte, eu creio, de um processo da nossa evolução, do nosso crescimento e de um período da nossa vida, né? É que às vezes é tão forte, né, talvez chegue até a ser uma dor. Eu também comecei a viajar, treinar a viajar sozinha, porque eu também me reconhecia como uma pessoa tímida. As pessoas veem a gente aqui e veem a gente em situações de exposição
pública mesmo, Sim. mas ninguém imagina o frio e a angústia, às vezes, que vem. Tem, às vezes, pessoas que usam aquela expressão, vontade até de sumir da face da terra. Sim, é verdade. Né? Exato. Eu me lembro que, graças a Seito Noé, que eu comecei, então, a me expor um pouquinho em plateias, assim, diante de plateias. E o medo meu era tão grande de não saber falar nada do que eu precisava falar, que sei lá, primeiras 100 palestras, por exemplo, que eu fiz naquela época, que até divulgador poderia fazer, vocês não são dessa época, né? E eu escrevia 100% das minhas palestras. Era, sabe, desde o boa noite, muito obrigado, feliz de estar aqui com vocês, depois eu ia, né? Eu escrevia lá 5, 6, 7, 8, 10 páginas, né, do que eu ia falar. Os relatos, não bastava escrever relato de fulano cura de doença. Eu escrevia o relato também na sequência, lia nem sei quantas vezes, eu nem me lembro quantas e quantas palestras que eu dei, era eu, a lousa, a cola e as cadeiras na frente. Falava, né, para tentar decorar isso para sofrer menos na hora. Mas a timidez era tão ainda forte no comecinho, que na hora você fala, gente, eu sabia tudo decor, né? Na hora que você chega lá no palco, você fala, gente, daqui a pouco você pula um monte de coisa, você vai lá no fim quase da palestra, você fala, e agora? Falta ainda um monte de tempo, né? Aí você começa a transpirar, eu colocava paletó assim, não porque era elegante, é porque escondia o suor. É a hora do querer sumir, né? Exato. É a hora do quem que me chamou para estar aqui. Não sei se as pessoas têm medo do que o outro vai falar pra gente, que não vai gostar do que a gente está fazendo, e aí a gente não sabe lidar com esse sentimento, né? Não sei. Mas o Milton deve ter também. Sim, sim. Eu era completamente tímido também, né? Japonês já é tímido de nascença, quase, pois né? O senhor estava descrevendo o caminho do Salão Nobre para subir ao palco para falar alguma coisa. Olha o quanto isso afeta emocionalmente a gente, né? Eu gosto muito de futebol, os amigos aqui sabem, né? E hoje se discute porque nas cobranças de pênaltis, os jogadores, eles ficam ali no centro do campo e eles precisam percorrer todo o gramado até ela se colocar em posição para chutar a bola para os pênaltis. E os jogadores, eles falam que, desde que foi adotado essa prática, é um martírio para o jogador, porque ele enfrenta todo o estádio, tem que caminhar com aquele nervosismo para decidir e bater um pênalti. O senhor falando isso, me ocorreu esse debate, né, de como a gente lida com isso. Mas uma coisa que nos afeta bastante, e acredito que pode nos auxiliar a vencer essa timidez, é muito em nome de que a gente faz isso, né? O Predator Enio estava citando, de ainda nós somos tímidos, mas quem vê de fora, vê aqui a gente no canal do YouTube apresentando um programa semanal no nosso canal, já fez várias convenções, com muitas palestras, inclusive com performance, né, que traz grandes reflexões, mas a gente vence a timidez principalmente praticando dentro do ambiente da associação local em nome de algo maior, né? Esse em nome de algo maior é tão reconfortante que faz com que a gente até não perceba mais o que as outras pessoas fazem com a gente, né, Enio? O quanto vencer a timidez para fazer uma palestra numa convenção nacional, o quanto auxilia o senhor, né, no sentido de, poxa, mas eu não estou lá por mim, né? Eu estou por algo maior. E o que é esse algo maior que envolve as nossas práticas da Seito Noé? Você tocou numa coisa fundamental, Predator Milton, porque tudo vale a pena, né? Quando você faz para o bem do próximo, né? E a organização da Seito Noé, ela existe com esse objetivo, né? De despertar a natureza divina de todas as pessoas. E quando você adentra numa reunião da Seito Noé pela primeira vez, você primeiro se autodescobre quem você é. Que aquilo que você trouxe até agora, vivo na tua vida, na verdade sempre teve morto, né? Você que dava vida nisso, achando que isso era algo tão forte e integrante na sua vida original. E não é isso, não é verdade, né? Aí você vai também ouvindo, né, que o seu objetivo aqui nesse mundo, Deus o quer aqui, não é só para usufruir das coisas que tem aqui nesse mundo, mas ser o instrumento dele para que leve a felicidade às pessoas. E eu aprendi isso dentro da Seito Noé.
E quando eu comecei a entender um pouquinho, estou estudando ainda bastante, né? Entendendo um pouquinho sobre isso, eu falei, puxa vida, né? Que maravilhoso que é o ensinamento da Seiichi Noye. E foi graças ao ensinamento da Seiichi Noye que, por exemplo, eu pude agradecer ao meu pai e à minha mãe. Eu pude dizer para o meu pai e minha mãe, não sei quantas vezes, pai, obrigado, pai, né? Mãe, obrigado, mãe. Eu saía de eventos da Seiichi Noye, quando eu morava ainda com meus pais, eu saía da academia de Biúna, por exemplo, eu ia para Santa Bárbara, sabe? Eu chegava em casa e agradecia sempre meu pai e minha mãe, né? Por ter me levado na Seiichi Noye, por ter me mostrado esse caminho da Seiichi Noye. E foi graças a essa participação na Seiichi Noye, que minha mãe primeiramente me apresentou, que comecei a perceber que valeria a pena. E a minha mãe, ela se dedicou muito para a Seiichi Noye. Não sei se dá tempo de contar algumas coisas aqui, né? A minha mãe, ela foi salva graças ao ensinamento da Seiichi Noye. Foi diagnosticada com um problema muito sério, naquela época, uma doença ruim, que a gente falava assim, e pela medicina, ou então, naquela época, pelos profissionais que atendiam e que deu toda assistência à minha mãe, à minha família, eles não tinham muita esperança de que minha mãe poderia sobreviver daquela doença ruim, né? Tanto é que foi dito para meu pai que ela não tinha chance de viver muito mais. Mas foi graças ao ensinamento da Seiichi Noye que meu pai começou a procurar onde que tinha a Seiichi Noye, porque uma pessoa disse para meu pai, né? Tem uma religião nova no Brasil, do Japão, né? Que tem curado todo mundo. Por que o senhor não procura também? Mas a gente morava num sítio naquela época. Você imagina 60 anos atrás. Hoje está muito mais fácil, hoje tem YouTube, né? É só procurar Seiichi Noye no YouTube e já acha, viu? Por favor, né? Podcast também, chique pra caramba, né? Mas naquela época não tinha YouTube Seiichi Noye, né? Então, procura que procura, mas pergunta que pergunta, ninguém conhecia a Seiichi Noye, mesmo porque ele já tinha pouco contato, porque morava no sítio. Ele ia para a cidade para perguntar, mas nunca encontrava alguém que falasse assim, não, eu conheço a Seiichi Noye. Mas Deus foi tão maravilhoso com a minha família, com meus pais, né? Que meio sem querer, um dia, falando, perguntando, conversando aí, uma pessoa falou assim, eu já ouvi falar da Seiichi Noye. E graças a isso, então que ele chegou até a Seiichi Noye, e aí foi procurar onde que tinha a Seiichi Noye, que foi indicada a academia da Seiichi Noye, que fica no município de Biúna, que é a Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual, e naquela época, naquela situação que a Seiichi Noye ainda estava começando aqui no Brasil, era só feito seminários no idioma japonês. E por sorte, a minha mãe entendia muito bem o japonês, né? E aí então meu pai falou com a minha mãe se ela não queria ir para o seminário. Ela tinha saído do hospital porque o hospital não dava muito mais chance para minha mãe de viver, né? Mas aí meu pai falou com ela, falou que sim, que ela queria ir. Não porque ela queria se curar, ela não queria deixar nenhuma lembrança ruim lá em casa, né? Aí ela foi com essa intenção de ficar, não deixar os filhos com essa impressão, né? O que poderia acontecer. Mas foi lá que ela começou a aprender algumas coisas que até então ela nem podia imaginar, né? Que o nosso destino, ele estava em nossas mãos, que a doença não existia, que a morte não existia. E com isso, então, ela começou a entender e, graças a Deus, ela fez algo extraordinário, né? Que foi pedir perdão por marido, por ter sido uma esposa triste, chata, rabugenta, entre aspas, e se curou. Viveu mais 50 e poucos anos, né? Graças a Deus, né? E a vida dela, depois disso, era uma vida dedicada para o bem do próximo, né? E aí, então, um dia, vendo a minha mãe se dedicando tanto para a Seiichi Noye, e eu ouvindo palestra da Seiichi Noye, né? E hoje, acho que todos têm essa grande felicidade, né? Para você que está em casa agora, tem essa felicidade, tá? De poder assistir uma palestra da tua casa, do teu sofá. Mas isso não basta, viu? O que é importante é assistir sim, mas você criar a oportunidade de alguém que ainda não conhece assistir também um programa da Seiichi Noye. Então, compartilhe o link aí. Transfira, sabe, esse link para as pessoas, para que eles conheçam também o ensinamento da Seiichi Noye. E foi aí, então, que eu também decidi que, caramba, se minha mãe foi salva pela Seiichi Noye, se hoje eu posso dizer, pai, obrigado, então os jovens, naquela época eu era jovem, né? Quer dizer, continuo ainda, né? Aí eu falei, puxa vida, eu vou dedicar também a minha vida por esse ideal da minha mãe. E um dia eu prometi para ela, né? Que enquanto eu estivesse aqui nesse plano,
eu ia levar o ideal dela de levar a Seitoneia para as pessoas, né? Do meu jeito, com a minha timidez, com as minhas limitações, com as minhas carências. E foi nesse dia então que eu falei para mim mesmo, a partir de hoje, eu quero me dedicar para a Seitoneia. Nunca pensei em vir trabalhar na organização propriamente da Seitoneia. Eu queria me dedicar lá, na cidade que eu morava, na associação local, na federação dos jovens daquela época que eu ajudava, né? Mas aí tinha outros projetos para a minha vida, acabei vindo para São Paulo. Mas hoje eu sou muito feliz de fazer esse trabalho, de levar o ensinamento da Seitoneia. Para isso foi aquilo que o pretor Milton falou. Esse ideal fez com que, então, todas as minhas limitações e carências, que elas fossem, de uma certa forma, sendo eliminadas pouco a pouco, para que eu pudesse fazer isso, porque não é fácil. A primeira viagem que eu fiz sozinha, que a pretora Yara falou também agora, é complicadíssimo. Você fala, mesmo de ônibus, naquela época era mais ônibus do que outra coisa. Você tem que ir lá para a cidade e tal. Eu falei, gente do céu, não manda outro. Não, é você. A pessoa vai sentar do meu lado, vai querer conversar comigo, eu não vou falar com essa pessoa. Eu tenho que descer aqui, eu vou falar com o motorista. Não, se eu perguntar para o motorista, será que ele vai me responder? Eu sei todas essas perguntas, porque eram todas elas que eu fazia também. E aquele medo, né, pretora Yara? Quem que vai estar lá me esperando? E vai que não tá. Naquela época não tinha celular para você ligar, né? Você fala, vai que não tá. Não, vai estar sim. Ok, vai estar, mas vai que não tá. Quem que vai? O que eu fico fazendo lá? Sabe, passa um monte de coisa na cabeça da gente. Mas depois o tempo vai passando, você começa a perceber e fala, parece que eu jogo contra a minha felicidade, o meu sucesso, por ficar prevendo coisas negativas e não coisas positivas, né? É o exercício que a gente tinha conversado da autoconfiança. Exato. De saber quem a gente é, né, Pletor? Explorando um pouquinho, né, o Enio que já contou um pouco mais da história dele, a partir dessa decisão em torno de algo maior, ao ideal da sua mãe, a gente sabe da história dentro da Seitoneia que o senhor promoveu várias conferências com muito sucesso, com muitas pessoas. Chegou, em nome do propósito, a divulgar o ensinamento da Seitoneia. E divulgar o ensinamento da Seitoneia, até hoje é mais fácil, né? Como o Enio disse, dá para curtir aqui no botão, compartilhar. Mas naquela época, e ainda hoje, né? A gente tem outros desafios para divulgar o ensinamento da Seitoneia. Tem um evento da Seitoneia, a gente vai lá e divulgar um convite. Convidar uma pessoa que você nunca viu na vida para participar de um movimento religioso, participar das atividades. E trazendo com um tema aqui, né? Primeiro, como vencer essa timidez de sair para a rua para divulgar o ensinamento da Seitoneia, com toda essa timidez que a gente descreveu, mas ao mesmo tempo, como lidar. Porque em cada 100 convites que a gente faz, eu não sei qual a estimativa de quantos nãos a gente recebe, né? E a gente tem que trabalhar com esses nãos que a gente recebe. Como trabalhar com isso, hein? O senhor tem bastante experiência nisso, divulgou várias convenções e eventos. Como era para o senhor? Eu tive uma sorte, pretor Milton, pretora Yara, de fazer algumas coisas que até então também eu achava que não era possível para a gente, sabe? Eu queria deixar isso para todos que nos ouvem, para que nos ouve e assiste, né, aqui pelo YouTube ou pelo podcast, que a gente pode fazer coisas, como diz o ditado, que até Deus duvida, é que a gente é sem vergonha. A gente prefere se esconder atrás de uma capacidade que a gente tem para dizer que eu não nasci para isso, que eu não levo jeito, essas coisas todas aí. E a felicidade das pessoas está em primeiro lugar. Então a gente não pode, sabe, ser tímido, não ser sonhador, não ser arrojado, não ter confiança, se o nosso objetivo aqui, independente se somos líderes, se somos preletores, se somos o que aqui nesse mundo, não importa. O que importa é que Deus tem um propósito para a gente, é de fazer as pessoas serem mais felizes se conhecendo, né, quem elas são verdadeiramente. E depois de tanto sofrimento, no primeiro evento da Seitoneia, que eu tive que ir lá falar que eu era o Enio Masakihara, que eu morava em Santa Bárbara do Oeste, que eu sofri que nem um cachorro aquele dia, meu Deus do céu, sabe? Mas eu percebi que era um sofrimento falso, que eu precisava passar por isso para eu poder decidir naquele mesmo seminário, no final do seminário, que eu ia abrir uma associação dos jovens na cidade onde eu morava, né, que até então não tinha, né? Reunião do jovem lá, só tinha uma reunião oficial. Naquela época não era nem fraternidade, nem pomba branca, né? Era uma reunião da Seitoneia, né? E era minha mãe que coordenava essa reunião, porque quando ela encontrou a salvação através da prática do ensinamento da Seitoneia, ela falou, não,
eu não posso ficar só para mim esse ensinamento, mais pessoas precisam conhecer. Então ela decidiu também abrir essa associação, mas eu não era chegado na Seitonoye naquela época, né? Aí então, com o tempo, minha mãe foi muito sábia também, como todas as mães, falou, vai ter um seminário, por que você não vai com alguém? Convida um amigo, vai. E eu foi nesse seminário, né? E nesse dia, então, que eu sofri bastante para poder falar meu nome lá no palco e a cidade onde eu morava, que no final desse seminário que eu disse, né, para mim mesmo, que eu ia trabalhar, me dedicar para a Seitonoye e que eu ia abrir uma associação dos jovens lá, né? Mas até então, a minha experiência era zero, sabe? O conhecimento que eu tinha da organização era zero. Mas Deus foi tão grandioso comigo que eu comecei, então, a ir nessas reuniões que minha mãe fazia, comecei a conhecer pessoas e comecei a convidar alguns jovens que iam nessas reuniões para fazer essa associação dos jovens. E acontecem algumas coisas interessantes, viu? Olha, nossa senhora, puxa Maria. Quando eu comecei a ir nessa reunião, já falei, não, eu vou abrir uma associação dos jovens. Certa vez foi uma preletora de Campinas fazer palestra lá em Santa Bárbara do Oeste. E eu estava lá ajudando a minha mãe. E eu não sei porque eu estava ajudando a livraria. Parece que tinha alguma coisa já, né, sabe? Oh, meu Deus do céu, viu? Aí essa preletora levou também uma sobrinha dela, Aparecida Massucato, né? E a sobrinha Raquel. E a gente acabou conversando, ela era a vice-presidente da Federação dos Jovens. E a gente acabou conversando um pouco e ela voltou super animada para a cidade dela, que era de Campinas, e falou para o presidente da federação naquela época, né? Olha, eu fui lá com a minha tia lá em Santa Bárbara, conheci o Enio, ele tem a noiva dele também, que já logo vão se casar, e é uma grande chance de a gente ter uma associação dos jovens lá em Santa Bárbara do Oeste, né? E eu soube depois, mais tarde, que o presidente daquela época falou para essa vice-presidente, mas vocês vão casar logo? Acho que é melhor não, por enquanto, porque esse pessoal começa, casa e abandona tudo, melhor não, deixa quieto por enquanto, vai. Se der certo, mais para frente a gente fala com ele lá, mas deixa quieto, acho que não vai dar certo não. Coisa interessante, né? Ainda bem que ela me falou isso depois de uns 10 anos. Então, mas aí, como eu não sabia disso, né? Eu comecei a agitar lá e a gente formou um grupo e formamos uma reunião lá dos jovens. Aí, já decidido a fazer isso, fomos até Campinas, falamos com o presidente dos jovens naquela época da regional, né? E foi oficializado a Associação Local dos Jovens lá no dia 24 de abril de 87. E aí, depois de uns 6 meses, mais ou menos, de reuniões, a gente decidiu fazer, então, uma comemoração, daí a 6 meses, quando ia fazer o primeiro aniversário da Ellie, né? E aí, então, olha que interessante. O que nós vamos fazer? Vamos fazer uma festa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo? Aí, por que não fazer um seminário para convidar um montão de gente? Ok. Aí vem um negócio, aquilo que o senhor me perguntou, né? Sabe? Propósito, confiança, essas coisas todas aí, né? Vamos fazer um seminário? Vamos fazer um seminário. Ok. Qual que é a experiência que nós tínhamos? Zero, né? Mas a gente tinha uma coisa, sabe? Autoconfiança. A preletora Yara falou agora há pouco essa palavra, autoconfiança. E eu encontrei isso dentro da Seitonoye, essa autoconfiança. E se alguém me perguntar, Enio, você tem alguma qualidade? Eu vou falar, autoconfiança. Se falar para mim, Enio, você pode fazer isso. Se eu falar sim, sai da frente, que eu atropelo Deus e o mundo, né? Modo de expressão. Por quê? Porque eu tenho isso comigo. Se é para fazer, eu vou fazer, né? E sempre deu certo, né? E aí, então, eu falei, vamos fazer o seminário? Vamos fazer um seminário. Começamos a pensar, né? Onde fazer, quem que vai orientar, quantas pessoas, né? Aí começamos a pensar. Legal, vamos fazer. Vamos fazer dia 24 de abril, que é o dia que já cai num domingo e vai fazer um ano da Ellie. Então, deu tudo certo. Vamos fazer onde aqui? Onde a gente fazia reunião era bem pequenininha, era uma sala de uma escola. Falei, aqui não vai dar. Mas lá tinha um ginásio de esporte. Vamos no ginásio de esporte. E qual que é a nossa meta? A gente pensou e a gente fez uma proposta. 1.141 pessoas.
1141. Aí a turma perguntava, por que 1141? Qualquer dia eu conto para vocês, tá? Porque 1141, né? Aí o pessoal é tudo novo, né? Não sabia se era difícil, se era fácil. Legal, vamos fazer. Aí eu fui para Campinas, né, falar com o presidente que nós queríamos fazer um seminário para 1141 pessoas. Aí eu recebi um não. Olha o não aí. Por quê? Porque nós não tínhamos experiências, éramos todos novos, como jovens, na Seitonoye. A Seitonoye lá em Santa Bárbara ainda, ela era também, num todo, não era forte, né? Então, o presidente falou, até você fazer o evento, vocês fazerem, não tem tanto problema. Só que eu gostaria que vocês não fizessem para 1.141 pessoas que estão me falando. É o primeiro evento de vocês, vai lá para 100, 200, depois vai crescendo, né? Sabe, eu fiquei muito triste. Ave Maria, sabe, quando você fala assim, gente do céu, né? E eu aprendi tantas coisas boas naquele seminário, que o nosso propósito aqui é levar a salvação, é salvar o povo. Agora ele quer, o meu superior fala que não pode. Eu voltei para casa bem assim, triste mesmo, sabe? Aí eu pego o livro dos jovens. Vocês já ouviram falar do livro dos jovens? De capa verde, né? De capa verde, tem uns cavalos assim na capa. Novinho esse, novinho esse título. E todo mundo tem uma história do livro dos jovens, né? Sim. Vocês têm também, né? Daqui a pouco vocês contam pra gente. Ó, querendo virar a mesa aqui. Aí eu pego o livro dos jovens, começo a ler assim, né? Sabe? Para não ficar muito triste, para não chorar. Aí veio aquela força em mim de novo. Falou, não desista do seu ideal, sabe? Não desista do seu sonho. Se você acredita em você, se você tem confiança de que esse seu propósito aqui é para o bem, então não desista, né? Lendo o livro dos jovens. Aí, naquela época não tinha celular, tinha telefone só, daqueles que você fica bzum, assim, né? Acho que a maioria nem sabe o que é isso, né? Aí eu liguei 3 dias depois para o presidente, né? Aí eu falei para ele, né? Olha, eu fiquei muito triste mesmo, porque você não permitiu que a gente fizesse um seminário que a gente sonhou aqui. Mas ele começou a explicar que não é que ele não queria que nós fizéssemos, ele não queria que nós nos decepcionássemos com a gente mesmo, e que o trabalho que dá para fazer um seminário grande e tem um custo por trás disso, que isso ia causar um problema muito grande para vocês que estão começando, para a família de vocês todos, e eu não posso permitir que isso aconteça. Eu preciso prevenir você e toda a equipe dos jovens aí de Santa Bárbara do Oeste. E foi explicando isso para mim. Eu falei, eu entendo sim, Newton, né? Quase meu xará. É Newton. Talvez você o conheceu, Newton Ferreira, né? Sim. Eu falei, eu entendo você sim, eu sou muito grato até por você estar me explicando isso agora, talvez não deu tempo lá na reunião, mas tudo bem, né? Mas algumas coisas eu queria deixar claro para você. Com relação à decepção, fique tranquilo. Eu sei lidar com isso se precisar. Com relação a prejuízo, se der isso financeiramente, fique tranquilo que eu não vou levar para o Seitonoye. Eu assumo se caso der prejuízo, né? Eu só quero que você permita. Ai, caramba. E aí vai, conversa. Ok, eu vou falar com o supervisor, eu te aviso. Ok. Aí falou com o supervisor. Aí me convidaram para ir numa reunião do CDOR, do Conselho Doutrinário da Regional. Aí me colocaram lá, começaram. Por que você quer fazer um seminário? Por que tantas 1000 pessoas? E vai. E quem que você pensou em convidar para orientar? Eu falei, como é um seminário organizado pelos jovens, eu quero um presidente nacional, que eu nem sei quem que é direito. Naquela época era o pretor Kazutoshi Noguchi, né? E também, se puder vir um vice, eu acho... Tudo bem, a gente aceita. Aí, não tem como convidar um presidente nacional, um vice-presidente nacional. Conheceu o pretor Décio Ranil, né? Sim. Para ir em Santa Bárbara, se eles não vieram nem na regional ainda, não orientaram nem um seminário nosso, vai querer que vai lá em Santa Bárbara. E vai que faz alguma coisa errada, como que fica a moral da regional? Olha,
E hoje eu vejo isso com um amor profundo Sim. deles com relação ao movimento todo, a organização, né? E as pessoas envolvidas, né? Mas vai que vai, depois de uns 40 minutos na reunião. Vamos fazer o seguinte, então. Se der tudo certo, ok, fica autorizado você fazer o seminário. A gente vai... O seminário em si, ok, você está bem confiante, tudo bem. Quanto aos orientadores, praticamente é impossível eles terem a data para orientar o seminário, mas a gente vai convidar. Quem sabe se der certo, ok. O pretor Malvese também naquela época, ele foi também, foram os 3, né? E não é que eles ligam para cá, os 3 estavam livrinho cada data. Aí aconteceu o seminário. Mas aí que vem uma coisa importante que eu aprendi dentro da Seitonoia, nós aprendemos na Seitonoia, sabe? Aqui fala bastante sobre isso, sobre autoconfiança. Né? Tem uma parte aqui desse livro que eu vou te contar, viu? Arrebenta, acho que todo mundo precisava ler aqui, sobre autoconfiança. Né? Que livro que é? A Verdade 8. A Verdade, a verdade 8, né? Ave Maria. E que ele fala aqui, né? Pode ter todas as qualidades, mas se não tiver autoconfiança, não adianta, né? Eu não tinha qualidade, mas tinha autoconfiança. Sabe? Enfim, deu tudo certo, né? Foi aprovado o evento, foi aprovado os orientadores, começamos a trabalhar. Mas aí vem a tua pergunta, né? Quem nós vamos convidar, né, para colocar 1.141 pessoas lá? Quem conhece a Seitonoia? Eram poucas pessoas. Aí começou o trabalho onde a timidez já não fazia mais parte de uma forma tão pesada na minha vida, né? Veio a autoconfiança. A minha missão aqui é fazer as pessoas terem pelo menos uma chance na vida para encontrarem Deus verdadeiramente, encontrar felicidade. Começamos a fazer grupos de visita nas casas, de casa em casa, para divulgar a Seitonoia e convidar para o evento, né? Nós fazíamos assim, sabe, um exército, entre aspas, de pessoas saindo cada um para um canto para divulgar a Seitonoia na cidade em primeiro lugar, depois nas cidades próximas. Mas resumindo bastante, no dia foram 1.426 pessoas nesse seminário. Uau! E foi aí então que eu percebi que, puxa vida, é possível sim, é possível. Quando você acredita em si mesmo e quando você tem certeza que tudo aquilo que você está fazendo tem uma mão misteriosa por trás, e essa mão misteriosa que eu falo, que não é tão misteriosa assim, que é a mão de Deus, ou as mãos de Deus, né? Então, ali nesse dia, comecei a perceber o quanto que o ensinamento da Seitonoia, ela vê em nós uma capacidade que a gente não consegue, às vezes, enxergar, né? E foi fantástico isso, né? Então, daí para frente, fazer o segundo seminário foi porque aí a turma já não acreditava mais, né? Já acreditava bem mais, não, na gente. Quando a gente lançou, então, a gente quer fazer o segundo seminário. Só perguntaram, que dia que você... Isso é muito legal, né? Muito legal de acontecer. Na época, foi um trabalho que inspirou a Associação dos Jovens e a liderança da Seitonoia em outras localidades, até a fazer eventos, não com as 1.141 pessoas ou 1.426, mas olhando para a sua localidade para fazer dentro daquilo que desenhavam. Aqui várias coisas passaram na minha cabeça enquanto o pletor Enio falava, essa confiança que a gente tem na força de Deus do nosso interior, né? Como é importante a gente confiar em Deus do nosso interior, é fundamental, e saber que a gente não está sozinho, que Deus está guiando os nossos passos, não é isso, Enio? Exato, pretora. Tanto é que no segundo ano foram 2.151 pessoas no seminário, né? E aí quando a gente convidou na época o diretor-presidente, né, para orientar o evento, sabe, naquele dia ele estava com a agenda livre, sabe? Na época o diretor-presidente era o pretor Okito Fujiwara, e convidamos também o pretor o Heitor Miyazaki, que eu nem tinha amizade com eles, nada, né? Os dois aceitaram ir lá e foram 2.151 pessoas, né? E foi aí então que eu mesmo tomei conta de que nós estamos aqui na Seitonoia, não é por acaso, né? É para a gente ter, sabe, essa chance de ser um instrumento de Deus. Se vocês permitirem, vou ler só aqui um pouquinho só aqui, do livro A Verdade 8.
ainda que as qualificações, capacidade e condições de todos fossem iguais, o sucesso e a felicidade de cada um dependeria unicamente de seu grau de autoconfiança. Olha que show que é isso. Aí sim. Aí matou a pau, né? Eu falei, gente do céu, né? E eu e você somos somos iguais, mas depende do quanto você acredita em você mesmo. E isso é fundamental dentro do relato, né, da narração agora desse episódio. Como é que você lidou com o não? Porque assim, a gente está falando aqui o que fazer com o que fizeram para mim, né? Essa é a nossa pauta, pensando que há pessoas que escapam por portas falsas, né, Enio, da vida, até tirando a própria vida, inclusive, quando tem um não, quando ouvem uma resposta atravessada, quando, enfim, ou quando tem um silêncio que não era o silêncio que ele queria na vida dele. E você ouviu um não para um negócio, eu fico imaginando, né? Você tem um plano, você vai com aquela pastinha, você está no ensinamento da Seitinoye, a pessoa vai falar assim, né? Porque é um ideal grandioso e né? Chega lá e pá, não. O que você faz com tudo isso? Né? Que decepção, como é que você lida com tudo isso? Foi muito inspirador. Mas eu gostei da sua colocação, escapa por portas falsas, achei bonito esse negócio, eu vou usar isso aí nas minhas palestras depois. Mas ó, essa expressão eu tenho que dar aí a autoria de direito. O colombiano Gabriel Garcia Marques, ele tem um microconto de uma pessoa que pula do 11º andar de um prédio e ele vai vendo as janelas do prédio, os amores, as pequenas felicidades, e ele se dá conta que a vida que ele está deixando pela porta falsa vale a pena ser vivida. É um microconto e me mexe muito comigo, porque assim, eu fui professora de literatura, língua espanhola durante bastante tempo. Pensar que você deixou de fazer algo, escolheu sair pela porta falsa e se dá conta disso no momento em que não tem como voltar atrás, que é o microconto traz pra gente, é assustador. A gente, graças a Deus, a gente está aqui batendo esse papo maravilhoso e podendo repensar, ressignificar coisas na nossa vida. Isso é fundamental, certo, Milton? Certo, Enio? Certo, professora Yara. Tanto é que você falou uma coisa agora que eu nunca nem tinha pensado sobre isso com relação à minha pessoa. Que quando a gente recebe um não, há uma possibilidade de a gente desistir e ainda ficar revoltado com o outro porque disse não. Sim. Né? Não sei se aconteceu isso com o professor Milton já também, né? Pode contar, fique à vontade, o senhor tem meia hora. Trazendo um relacionamento entre pais e filhos. Exato. Quantas vezes, em nome de um amor de pai e mãe, a gente, claro, nunca deseja que o nosso filho se frustre ou se arrependa dos atos, né? E às vezes a gente começa a manifestar essas limitações até nós, enquanto pais, em nome dos filhos, né? Falando, não faz isso aqui não faz isso aqui não, vai com calma, não sei o quê. E aí a gente conversando vai lidando, né? Igual o senhor fez com o preletor lá, para convencê-los, mas principalmente de trazer, né, o propósito com relação aos seminários, né? A gente percebe que os desafios que a gente encontra no caminho, eles não vêm para nos derrotar, né? Que nem a professora Yara começou aí na abertura, né? O que as pessoas trazem, o que elas dizem para a gente, o que elas nos oferecem e até onde isso é ruim ou isso é bom, né? E o duro é que quando você pega um livro da Seitinoye, e você começa a descobrir que ninguém te ofende, ninguém te traz nada, tudo que aparece é porque eu chamei, né? Você fala, puxa vida, né? Eu estou sofrendo, eu chamei o sofrimento, aí eu fico pensando, será que é isso mesmo? Será que não é? Mas Cristo disse, né, para todos nós, pedir e ser-vos dado. Então, se foi me dado, é porque eu pedi, né? Eu não encho o saco, que nem diz o outro, né? Ô, palhaço, né? Eu estava lendo uma historinha de um monge esses tempos, e o discípulo perguntava para o monge como que ele fazia para eliminar as tristezas que os outros faziam com que ele sentisse. E o monge, na sua sabedoria, falou, ninguém te faz
sentir triste a não ser você mesmo. Aí ele foi enumerando, o monge vai enumerando aí, olha, ninguém te usurpa a não ser você mesmo, ninguém faz isso a não ser você mesmo, então você não tem que se curvar ao que as pessoas falam a seu respeito, você precisa elevar o seu pensamento para o grandioso, né? Fico imaginando, já para aproveitar a presença do Enio, na empreitada, né, na investida de um programa da Seitineia do Brasil. O Pleitor Enio é pioneiro nessa ação. Eu acredito, estou eu aqui imaginando que deve ter tido feedback negativo, deve ter gente criticando, deve ter tido um monte dessas questões. Como é que lida com o que as pessoas falam, né? E não torna isso pessoal, porque nada macula a nossa imagem verdadeira. Não é o que a gente aprende na Seitineia, mas às vezes a pessoa ouve um negócio e ela acha que é para ela aquilo, que ela é má, que ela é ruim, que as ideias dela não servem. Vocês estão me lembrando algumas coisas assim de épocas passadas, né? Tempos remotos. Tempos remotos, né? Já se passaram uns 2 anos mais ou menos. Uma vez eu estava no Salão Nobre da subsede da Seitineia do Brasil. Na época eu era presidente dos jovens, né? E naqueles encontros que aconteciam e acontecem até hoje no mês de abril, onde vem o supervisor de todo o Brasil para cá, onde se faz uma reunião para aprovação do balancete do ano anterior, da gestão da Seitineia do Brasil, né? E também vinha um convidado sempre. E não foi a primeira vez, mas alguma das vezes sempre as pessoas falavam ou no palco ou no bastidor, né? Sobre por que a Seitineia também não ir para a mídia, né? De uma maneira mais forte, né? Na televisão. E nesse dia que eu estava também participando desse encontro com os supervisores, uma supervisora pediu a palavra e falou, né? Quando é que a Seitineia vai ser colocada na televisão? E naquela época eu ouvi de novo uma resposta que era mais ou menos já meio padrão, né? Esse é um sonho de todos nós, mas o custo ele é muito alto. E, de fato, é um custo alto, a televisão é um custo alto, né? Aí eu estava lá como um participante, né, desse encontro, dessa assembleia, né? E quando ela começou a falar isso, e eu comecei a ouvir isso, eu falei, puxa vida, né? Não é à toa que alguém está falando isso. Mas se alguém está falando isso, e aqui é num evento da Seitineia, e a finalidade é para o bem, tem que ter uma saída, né? E nesse mesmo dia, eu fui até o diretor-presidente, eu falei, né? Professor, como a pessoa falou de novo sobre a Seitineia na TV, o senhor permite que eu tente fazer alguma coisa para isso? Mas o que você quer? O que você quer dizer com isso, né? Por que a Seitineia não pode ir na TV? Porque é caro. É caro, né? Não tem equipamento, não tem pessoa, não tem nada. Mas se o senhor permitir, eu queria fazer um trabalho nesse sentido, investigar até onde a gente pode chegar, né? Ok. Tá bom, você tem vontade, verifica aí, depois você me fala. Aí comecei a investigar algumas coisas, né? O que daria, o que não daria, o que pode, o que não pode. E nessa época, olha como Deus é maravilhoso. Quando você decide fazer uma coisa para o bem, onde não machuca ninguém, não prejudica ninguém, e a sua intenção é só ajudar, esse projeto ele já está pronto no mundo de Deus, né? Então, ele vai também mandando algumas pessoas para te ajudar. E nisso ele acabou conhecendo algumas pessoas que, do nada, começou a falar em programa da Seitineia na TV. Do nada, assim, sabe? A gente estava até num seminário na academia, né? E aí começamos a conversar assim, ele falou, puxa vida, né? E como ele já tinha uma vivência nesse meio, as portas começaram a se abrir. Eu falei, gente do céu. Eu até me lembro que a primeira vez que a gente decidiu fazer isso, a gente foi assistir uma gravação num programa do Pedro de Lara, né? Para ver como que era. E olha que loucura que é isso.
E nesse dia que eu fui para lá para conhecer como que era a gravação do programa de Lara, do Pedro de Lara, faltou uma pessoa lá, me convidaram. Você não quer vir aqui? Eu falei, gente do céu, nossa senhora, que é isso? Uma câmera na sua frente? Falei, Ave Maria, meu Deus do céu, né? E olha que coisa doida que é isso. Parece que Deus foi preparando ali para que tudo desse certo, para que eu sofresse de novo, né? Mas para que eu começasse a conhecer algumas coisas, né? E foi ali então que começou essa ideia de ter a Citrulina na televisão. E ali também foi uma outra experiência maravilhosa para mim, que as dificuldades, elas existem, entre aspas, né? Os obstáculos, elas estão aí na nossa frente, mas é para ver o quanto que você está autoconfiante de que você pode seguir em frente com o seu objetivo, com o seu ideal, se isso vai beneficiar pessoas. E foi a partir daí, então, que começamos a investigar, até aí ele fez tudo no levantamento, eu fiz um projeto e levei para o presidente, né? Falei, a possibilidade existe, está aqui, né? Ele falou, mas vai dar certo? Eu falei, por que não vai dar certo? Se é para o bem. E se o senhor está aqui hoje na qualidade de presidente, o ideal do senhor não é proporcionar felicidade para as pessoas? Não é isso que o senhor sempre fala para a gente, que nós temos que dedicar para isso? Ele fala, sim, claro que é. Então, a televisão é um caminho também maravilhoso. Então, se o senhor acreditar, vai dar certo. Eu falo, tá bom, faz o negócio direitinho aí, você vai para a diretoria, você explica para os homens. Então, aí deu certo. Então, tem essas coisas assim que a gente vai acreditando que Deus está por trás de tudo isso, né? Ele manda os seus filhos na hora certa, sabe, para te encontrar, para dizer para você, acelera, dá uma freada, vira para cá, vira para lá, mas não para te tirar do caminho certo, apenas só para evitar colisões, conflitos, essas coisas todas, né? E aconteceram muitas coisas sobre isso, sabe, timidez, sobre autoconfiança, determinação. Eu estou falando muito aqui, né? Um dia a gente se convida para apresentar um Jornada da Vida, para entrevistar o Pletorênio, o que você acha? A gente vai lá e troca de lugar. Não sei quanto tempo eu tenho ainda, acho que não tenho mais tempo, né? A gente tem algum tempo ainda, mas a gente queria também abordar uma outra faceta dessa questão do fazer com a gente, que na pauta o Pletor Milton, ele lembrou de um episódio vivido pelo Pletorênio, né, Milton? Sabe que a gente está falando o que você faz com o que fizeram para você. E o senhor citou lá no começo que o seu propósito ele aumentou em nome do amor da sua mãe, né, do propósito dela que chamou para si. E quantas pessoas hoje, às vezes, não conseguem essa conexão, essa autoconfiança, justamente porque rompem esse condão com os pais. O senhor presenciou, orientou muitas atividades para jovens relacionadas aos pais, de gratidão aos pais. Eu estava até assistindo um Jornada da Vida, eu assisto todos, tá, gente? Jornada da Vida todos os sábados, às 20 horas, aqui no nosso canal. Sempre? Ai, que bom, né? Graças a Deus. E num deles, o senhor comentou que o senhor gostava de, logo após atividades da atividade na academia de Biúna, a sala dos orientadores ficava ali perto de um setor ali que antigamente tinha vários telefones, não tinha celular, orelhão. Sim, não é da minha época, mas meu pai falava disso para mim. E acabava a atividade ali com os jovens, e aí o senhor ia lá, ficava quietinho na sala dos orientadores e acontecia alguma coisa ali naqueles orelhões. Pode contar pra gente o que acontecia ali, Enio? No Jornada da Vida, tá? Vou contar 2 fatos. Não são iguais, mas que me marcaram bastante, né? Esse primeiro não foi uma vez, foram várias vezes, né? Que ali na Academia de Treinamento Espiritual, que fica no município de Biúna, a gente fala Academia de Biúna, né? Para quem é dessa época mais antiga, se utilizava naquela época do recurso chamado orelhão, né? E tinha ali um orelhão e do lado de fora do salão, atrás do salão, atrás desse salão, né, que tinha orelhão, ali era a sala dos preletores. Então, a gente ficava sentado ali, por exemplo, enquanto não era horário da gente subir para o palco fazer atividade.
E muitas dessas vezes terminava uma palestra sobre gratidão aos pais, por exemplo, e eu ouvi isso, eu sou testemunha disso, a professora Maria também sempre conta isso também, ela também se emocionava, sabe, ali na sala, e jovens ligando para o pai, né? A gente só ouvia, nem sabe quem é a pessoa, mas eu ficava ali, sabe, ouvindo os jovens ligando para o pai e pedindo perdão para o pai, sabe? E acontecia algumas coisas assim bem interessantes, né? Onde o jovem fala, pai, sou eu, o seu filho, né? Mas como assim? Será que o pai não sabe que é o filho, né? Mas sabe, parece que a distância era tão longa, aquilo que o Pretor Milton falou, parece que era tão distante um do outro, sabe, no dia a dia, que o pai nem reconhecia que era o filho e estava ligando lá da academia para ele, né? E dava a impressão que o pai talvez falava assim, quem é você? Né? Sou eu, seu filho, tá bom, o que você quer? Talvez o pai até perguntava. Aí os jovens ficavam lá, né? Pai, desculpa, pai, eu te amo. Putz, aquilo ali para mim era um negócio que, vixe Maria, sabe? E eu vi muitos jovens fazendo isso, né? Ligando para os pais, pedindo perdão, agradecendo o pai, agradecendo a mãe, meu Deus do céu, né? Esse é um fato, eu estou contando rápido por causa do tempo. Outro fato que me marcou bastante também, um jovem também, na Seitonoye, tinha acho que uns 20 e poucos anos, ele pergunta, sabe, ele assistia uma palestra sobre gratidão aos pais, e no primeiro intervalo ele veio perguntar para mim, né, o que a Seitonoye fala de a gente sair de casa, ir para outro estado, outro país, enfim, se desligar da família. Eu falei, não, a Seitonoye não fala nada. A Seitonoye fala para você seguir seus sonhos, né? Prosperar na vida, crescer na vida, essas coisas todas aí. A única coisa que a Seitonoye fala, que faça tudo isso, mas em gratidão e em harmonia com seus pais, com seus familiares e assim por diante, né? E ele começou a falar que ele queria sair de casa, queria fazer isso, queria fazer aquilo, mas sabe quando a pessoa começa a falar, tem alguma coisa por trás disso, né? Aí o que ele quis dizer com isso? Que ele não suportava viver dentro de casa devido ao problema que ele tinha de relacionamento com o pai, né? E chegou uma hora que ele falou, se a gente continuar vivendo juntos, ou ele vai me matar e eu vou matar ele. Então, o que eu quero? Por que eu estou aqui hoje? Porque eu quero uma resposta de vocês da Seitonoye, qual que é o melhor caminho, né? Ou eu saio de casa, ou vai acontecer uma tragédia lá em casa, né? Aí ele falou, desabafou, eu falei para ele, né, naquele dia assim, não, a Seitonoye não é contra você sair de casa, eu acho que você deve até sair de casa mesmo, né? Aliás, eu falei para ele assim, sair não, você está atrasado, você devia ter saído de casa, né? Ele falou, como assim? Quantos anos você tem? 22 anos, ok. Então, mas por que só agora você decidiu sair de casa? Por que você não pediu para sair antes? Principalmente há 21 anos atrás. Ele tinha 1 ano. Então, quando você estava com 1 ano de idade, você devia ter falado do seu pai, pai, estou saindo de casa, não preciso de você mais, mãe, não precisa da senhora mais, eu vou viver com as minhas próprias pernas daqui para frente. Sabe aquele cara, ele ficou olhando assim, eu falei para ele, né? É muito fácil agora, aos 22 anos, você dizer, né? Pai, não preciso de você. Mãe, não preciso da senhora. Eu vou viver a minha vida a partir de hoje. Eu vou ser feliz do meu jeito. Não quero uma interferência na minha vida. Você sair de casa, disse para ele, não tem problema nenhum, mas a Seitonoye é clara, né? Tudo aquilo que a gente busca, se não estamos vivendo em harmonia e não grato a Deus, aos nossos pais, aos nossos antepassados, a gente não vai ter sucesso na vida, mesmo que a gente consiga até dinheiro, mas a gente não vai ser feliz. Aí conversamos lá uns 20 minutos, mais ou menos. Falei, meu amigo, faz o seguinte, assista bem o seminário que está acontecendo, né, nesses 2 dias. Mas saia daqui decidido, né? Primeiro de tudo, fazer o teu pai e a tua mãe feliz. Tudo que você for fazer daí para frente, vai dar certo. E veio umas palestras sobre gratidão aos pais que sabe que o pessoal judia da gente, né? Para quem já assistiu, Ave Maria, eu também chorava em seminário pra caramba, né? Ave Maria, meu Deus do céu, né? E o que me deixou feliz, né? Que na noite daquele mesmo dia, acho que alguma coisa deve ter tocado, sabe, na veia desse rapaz, que ele teve, graças a Deus, a coragem, aí eu não ouvi, mas ele teve a coragem de ligar para o pai dele.
naquela noite, né? Aí, nem sei como que foi a conversa, mas ele estava hiper feliz porque o pai o tinha, sabe, atendido ele como se fosse um pai maravilhoso, né? Que até então para ele não era, né? E ele estava todo feliz assim, né? Aí ele veio contar para mim, preletor, eu liguei para o meu pai, ele conversou comigo, né? Sabe, começou a contar, se emocionou. Eu falei, cara, nós temos mais um dia ainda de seminário, ok? Então, esse dia que está faltando, você vai dedicar para tua mãe e para o teu pai. E assim que tiver um momentinho, você liga para o teu pai de novo, para a tua mãe de novo. Aí você sai do seminário e vai para casa. Aquilo que der vontade de você fazer, pode fazer que vai dar certo. Eu te garanto, porque a Cintilê nos ensina isso. E assim ele fez. E na hora de ir embora, no último dia do seminário, ele veio lá me procurar. Preletor, posso falar com você? Claro que pode. Ele me deu um abraço, sabe? Putz. Eita caramba, né? Sabe? Que nem se eu fosse o pai dele naquela hora ali, né? Feliz, porque pela primeira vez que ele se lembra que ele tinha falado com o pai dele como pai, sabe? Falado da mãe dele como mãe dele, porque até então diz que era um tumulto danado. E ele falou, assim, em palavras mais ou menos assim, queria pedir perdão para o senhor. Falei, para mim você não tem que pedir perdão coisa nenhuma. Mas, não, porque não sei o que você fez para mim. Não, porque fui falar aquelas coisas para o senhor, que eu queria sair de casa, porque eu não aguentava meus pais. Eu queria dizer para ti que eu estou voltando para casa, e você pode ter certeza absoluta, que é lá na minha casa que vai ser o meu paraíso a partir de hoje. Então, são essas coisas que a gente encontra dentro da Seitonoye, que a gente começa a entender, né, o quanto é fantástico esse ensinamento e o quanto ela pode ajudar a vida de uma pessoa, não só jovem, né, adulto e assim por diante. Desculpa o horário, né? Imagina, a gente vai então deixar um espaço aqui para uma resposta, talvez, que os nossos amigos que nos acompanham aqui pelo YouTube, que nos acompanham pelos reprodutores de podcast, com relação à pergunta que gera, né, o tema do nosso encontro de hoje. Eu fiquei ouvindo o preletor, estou aqui divagando, porque às vezes as pessoas vivem uma vida sombria, né, preletor? E a palavra da verdade que funciona como se fosse uma caixa de lápis de cores para a pessoa poder colorir a sua vida infinitamente. O cinza, o preto, o branco são cores importantes que também dão base para tudo, mas está lá o amarelo, o vermelho, o roxo, o lilás, o verde, o azul, sim. Todas as cores são importantes. Então, esse minutinho final aqui, preletor, para responder aí para o povo que acompanha a gente, o que fazer com o que fizer, com as pessoas que fizeram alguma coisa para a gente? Eu falei um pouquinho sobre isso, né, preletora Yara? Ninguém nos fez nada, né? É nós que fazemos com a gente mesmo, né? Eu não sofro por causa de alguém, eu sofro por causa daquilo que eu carrego contra alguém, por exemplo, né? Então, se eu não quero ser feliz, tudo bem, eu querer atribuir a minha infelicidade a outras pessoas, né? Mas não é a Yara que não gosta de mim, não é o Milton que não gosta de mim, não é que são os preletores Milton e Yara que não gostam de mim. É eu que não manifesto o amor, e então, aparentemente, parece que eles que não gostam de mim. E é o que acontece muito. Então, ninguém, até hoje, conseguiu fazer nada que pudesse te prejudicar, na verdade, para quem está em casa agora. Se a gente é prejudicado por alguém, é porque, de uma certa forma, eu carrego algo que me atrai, alguém que faz um favor de fazer aquilo que eu estou precisando que façam comigo. É um negócio doido isso, viu? E é duro a gente aceitar isso, porque a gente ouve isso na Seitonoye pela primeira vez, falando, meu Deus do céu, né? Eu nunca quis ser infeliz, né? Eu nunca quis sofrer, eu nunca quis ser pobre, eu nunca quis ser doente, né? Mas você começa a analisar, né? Eu não tenho pensado mais em doenças, por exemplo, ok? Talvez não, mas o sentimento que eu tenho ainda, ele de uma certa forma gera um pensamento, né? E esse pensamento, de uma certa forma, acaba atraindo coisas semelhantes a isso. Então, fiquem tranquilos que ninguém nos faz nada sem que nós permitamos que isso aconteça, e ninguém se aproxima de mim sem que haja uma causa para isso também, né? Não só pessoas, mas fatos também, né?
Então, é nos dado essa liberdade de escolha, é nos dado esse direito de a gente determinar aquilo que nós queremos para a nossa vida. A única coisa que é bom a gente sempre falar e relembrar, que nós somos livres para pensar, somos livres para agir, somos livres para viver. Mas essa liberdade nos dá o direito de vivermos corretamente, de pensarmos corretamente, de fazermos as coisas corretas. Não me dá a liberdade de prejudicar ninguém e nem de sofrer. Se estamos sofrendo, esse sofrimento não é porque alguém nos fez mal, é porque esse sofrimento é só um alarme para te dizer, tá vivendo errado, palhaço. Essa foi então a nossa visita aqui no podcast Vivências do preletor Ennio Masakihara. Muito obrigado, preletor. Mas olha só, todo o programa, toda a rodada, a gente tem uma lição de casa. E o preletor Milton vai compartilhar com o pessoal agora qual vai ser a rodada do mês, a tarefa do mês. A rodada do mês está aqui neste livro, O Sucesso Nunca Dorme, de autoria do preletor Ennio Masakihara. Aqui na página 113, ele diz o seguinte, citando o livro A Verdade, volume 9, né? De que adianta quando existe a treva ao seu redor, você acrescentar mais treva ainda com seu pensamento escuro? Procure, portanto, nessas situações mentalizar. E essa mentalização que este podcast vai dar como a chamada lição de casa para este mês. Mentalizar. A luz da sabedoria de Deus flui para dentro de mim e me orienta. Jamais reconheço a escuridão. De novo, a luz da sabedoria de Deus flui para dentro de mim e me orienta. Jamais reconheço a escuridão. E tem um outro recadinho aqui depois desta oração. Além disso, diz o preletor Ennio, canja de galinha, um punhado de oração para perdoar o próximo, não fazem mal a ninguém. Lição de casa dada, lição de casa cumprida, meus amigos que nos acompanham. Queríamos aproveitar esse momento para agradecer, Milton. A gente gosta muito quando os amigos escrevem para a gente, sncast@sni.org.br. Nossos agradecimentos a Eva Porto, a Cebrito, Cláudio Fernandes, Paloma Camargo, Anísia Gonçalves, Ângelo Soares, Nádia de Almeida, Deise Negrão, João Marcos Zanin, Norberta Viana, Elton Caldas, Alexandre Teles, Viviane Valadares e ao preletor Ennio Masakihara, nosso sincero muito obrigado. Muito obrigado, preletora Yara, muito obrigado, preletor Milton, muito feliz de ter participado com vocês, uma honra muito grande para mim. Muito obrigado mesmo, que Deus abençoe sempre vocês, que continue levando essa mensagem de alegria aí para toda a população brasileira. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Só um adendo, Yara, o legado do programa Seiichi no Ie na TV, né, que hoje a gente está nas mídias né, aqui no canal do YouTube. Hoje o canal do YouTube tem mais de 172 mil inscritos e recentemente a gente fez um levantamento das pessoas que ligavam para o programa Seiichi no Ie na TV. Tem mais de 100 mil registros de pessoas que ligavam, que assistiam o programa. E que tal, aproveitando aqui essa autoconfiança, esse propósito que o preletor Ennio nos deu de dica, compartilhar em fazer com que as pessoas se inscrevam no nosso canal e até o final do ano nós estamos em 172 mil inscritos, chegar a 200 mil inscritos, contamos com todos vocês aí para atingir esse objetivo no nosso canal do YouTube, Yara. Gosto assim, quem sabe, alguns desses inscritos também se tornam mantenedores da Seiichi no Ie nas mídias. O que você acha? Com certeza, sni.org.br/mantenedor e se torne um incentivador aqui do canal do YouTube e das mídias da Seiichi no Ie. Então, esse foi o Vivências, episódio 17. Eu sou a preletora Yara Colombo. Eu sou o preletor Milton Suga. E mês que vem a gente volta. Tchau, pessoal. Tchau, até lá. Por que muitas vezes em nossa vida oramos, mas parece que nossas orações não se concretizam? É preciso olhar para dentro de nós, fazermos uma reflexão, entendermos as razões disso e orar corretamente, a ponto de obter as graças. Se houver situações de conflito em nosso subconsciente, as orações surtirão pouco efeito. Você sabia que existem alguns requisitos para concretizar a oração? E também posturas que anulam o poder da oração?
eis a sua chance de aprender em definitivo a concretizar tudo aquilo que mentaliza. Vem aí o Seminário de Orações, promovido pela Seichonoye do Brasil. Será nos dias 21 a 23 de outubro, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye, de Ibiúna, São Paulo, tendo como orientadores o preletor em Grau Master, Junji Miyaura, preletor em Grau Master, Milton Kazu Norimatsu, preletora em Grau Master, Cleusa de Jesus Anata, e como convidada, a aspirante a preletora da sede internacional, Lilian Suzibaf Norimatsu. Para mais informações, entre em contato pelo e-mail seminarios@sni.org.br ou através do WhatsApp 11 50 14 22 17. Esperamos por você. Muito obrigado!